Pai do Senhor Jesus, igreja. Estamos aqui na cidade de Anápolis, na Praça Bom Jesus, onde vamos também pregar o Evangelho de Cristo. Amém? O diabo já está tentando atrapalhar a pregação aqui. Eu estou tentando pregar faz um bom tempo, mas o Senhor Deus está no controle. Acabou de vir um irmão aqui para tentar tomar meu tempo, tirar meu foco, tentar me tirar do espírito, falando de questões que não convém falar, que trazem mais discórdia e divisão do que edificação. Ao invés de se unir, falou: irmão, Deus abençoa, que Deus possa salvar pessoas e possa abençoar a palavra que vai sair de sua boca. Não vem aqui para poder entrar em picuinha, né, em conversas que mais produzem contenda do que edificação. Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu. Amém. Graças a Deus, glórias a Deus, um bom dia de salvação. Cidade de Anápolis, é uma honra anunciar o Evangelho de Jesus Cristo mais uma vez neste lugar, pois Deus certamente tem dado a cada um de nós mais uma vez da sua misericórdia. Mais uma oportunidade Deus nos concedeu, pois a Bíblia vai dizer que grandes são as misericórdias de Deus, e a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Aleluias. Nós sabemos que Jesus Cristo Ele há de vir na hora, no dia em que menos esperamos. Portanto, a Bíblia diz: sejam sóbrios, sejam vigilantes, para que aquele dia não vos surpreenda. Porque assim como o relâmpago parte do Oriente e mostra-se no Ocidente, será, pois, a vinda do Filho do Homem. Graças a Deus. Eu quero orar por essa cidade, pelos seus moradores, pelos seus trabalhadores, por todas as pessoas que neste lugar estão, porque Deus tem uma grande obra para realizar neste lugar, por meio de seu poder. A Bíblia vai dizer: levantem as vossas mãos cansadas, dobrem seus joelhos desconjuntados em todos os lugares e orem por todos os homens em todos os lugares. E assim, nesta hora, eu quero inclinar os meus lábios e o meu coração a Deus por essa cidade, porque Jesus Cristo Ele veio para não somente os de Anápolis, os de Goiás, Goiânia, mas por todos aqueles que hão de crer. Quem crê e for batizado serão salvos, mas quem não crê já está condenado. Glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar diante do Senhor essa cidade. Senhor Jesus Cristo, eu te glorifico, Senhor, por esta hora, este momento, Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro em nome do Senhor por cada pessoa que neste lugar está, meu Pai. Eu apresento diante do Senhor essa cidade, esse ambiente, Senhor Jesus Cristo. Eu te entrego, Senhor Jesus Cristo, todo o poder em tuas mãos, todo o poder está em tuas mãos. Eu te entrego todo esse ambiente, toda essa atmosfera, Senhor Jesus Cristo. Eu consagro ao Senhor esse lugar, meu Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa fazer a tua obra, Senhor, aonde o Senhor quiser. Que o Senhor possa fazer segundo a tua vontade, meu Deus. Repreende todo espírito de distração, Senhor, que desvia
as atenções e o foco da tua palavra. Repreende todo espírito, Senhor Jesus Cristo, de orgulho, todo espírito de soberba, repreende todo espírito, Senhor Deus, de retaliação, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor possa operar uma grande obra, que os enfermos possam ser curados, que os oprimidos possam ser libertos, que a palavra do Evangelho possa salvar, meu Deus, que as trevas sejam dissipadas e toda luz, Senhor Deus, possa tomar este lugar, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor possa enviar os seus anjos nesse ambiente, Senhor, em volta, Senhor Jesus Cristo, daqueles que temem ao Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, faz a tua palavra chegar, ó Deus, aos corações, Senhor, os mais quebrantados, o mais duro que seja, o Senhor possa o quebrantar, porque o Senhor é o martelo que esmiuça a penha, e a tua palavra, Senhor Deus, ela possa ir além, Senhor, de minhas intenções, além dos meus limites, além daquilo que nós podemos então fazer. Todavia, Deus, entrega a direção em tuas mãos, o nome de Deus seja glorificado, o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Pai, está em tuas mãos a minha vida, seja feita a tua vontade nos céus e na terra. A paz que excede a todo entendimento seja com essa cidade, seja com seus moradores. É uma honra pregar o Evangelho. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, são aqueles que creem, são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eu trago nessa manhã uma Bíblia, não é um folhetinho, não é um jornal, não é uma revistinha. A Bíblia não é uma religião nova, não é uma religião antiga, não é a denominação local, não. Eu trago o poder de Deus, através da palavra de Deus, que Deus possa fazer uma grande obra neste lugar, amém? Que o Senhor Deus possa estar fazendo a grande obra. Vou orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro ao Senhor nesta hora, neste momento, meu Pai, eu clamo ao Senhor Deus pela cura, em nome de Jesus Cristo. Derrama, Senhor Jesus Cristo, o teu poder, o bálsamo da cura a partir de agora, Deus, que o Senhor possa estar testificando, Senhor Deus, uma grande cura, um grande milagre na vida dessa senhora, Deus. Toca na perna dela, meu Pai, a partir de agora, Senhor, retira com as tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, toda enfermidade, toda inflamação, toda dor, em nome de Jesus. O Senhor faça uma grande obra, meu Deus, ela possa a partir de agora, Senhor Deus, andar normalmente, sem dor, e o Senhor Deus possa ser glorificado através dessa cura, através do teu poder, e a tua palavra, Senhor Deus, ela possa assim, Deus, fazer aquilo que apraz. Em nome de Jesus, abençoa o lar dela, abençoa a casa dela, em nome de Jesus, que os caminhos dela sejam abençoados, amém e amém. Vai, Deus, isso é bom, a vitória em nome de Jesus Cristo. Deus está fazendo a obra, amém? Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Jesus, Ele está, como eu falei no começo, fazendo uma grande obra nessa cidade. E a palavra de Deus está escrito no livro de Colossenses, capítulo 3. Está escrito em Colossenses, capítulo 3: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde está a destra de Deus. Se já ressuscitastes com Cristo, busque as coisas que são de cima, aonde está a destra de Deus, Jesus. Quem está à direita de Deus Pai é Jesus Cristo, irmão. Não é São Pedro, não é São Cosme, não é Maria. Quem está à direita de Deus Pai é Jesus Cristo, pelo qual a Bíblia diz, no qual é pregado o Evangelho, o arrependimento, a remissão dos pecados. A palavra de Deus vai dizer: pensem nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus está escondida a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis em glória. Aleluias. Oh glórias, aleluias. A presença de Deus já está nesse lugar, e assim a palavra está dizendo: se vós estáis ressuscitados com Cristo, pensem nas coisas que são de cima, nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo, nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Nem as suas preocupações não podem estar em seu coração, nem as suas ansiedades.
nosso pensamento deve estar no que vem do alto. A Bíblia mostra que todavia Jesus Cristo levou sobre si nossas culpas, Jesus levou todas as nossas enfermidades, Jesus levou todas as nossas dores. Sim, Jesus levou. Aleluia. Por isso nós devemos pensar nas coisas que são de cima, glórias a Deus, e não nas coisas que são de baixo. Muitos buscam carro zero, muitos buscam Deus, para Deus te dar isso e aquilo, para Deus te dar uma vida melhor. Mas Jesus falou: pensem nas coisas que são de cima. Esquece as coisas deste mundo, esquece os prazeres da carne que passam, esquece as riquezas dessa vida. Jesus falou que as coisas que Deus preparou para o homem, nunca passou aos seus olhos, nunca passou aos seus ouvidos e nunca subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. São as coisas que Deus preparou, irmão, para aqueles que amam a Ele de todo o coração e de todo o entendimento. Uma coisa é amar a Deus de palavras, mas outra coisa é amar a Deus verdadeiramente. Jesus falou: se alguém me ama, pratica as minhas palavras, assim eu habitarei dentro dele, farei morada dentro dele, cearei com ele, eu e meu Pai juntamente seremos com ele, disse Jesus Cristo. Por isso Jesus assim diz: pensem nas coisas que são de cima. Não ande por aí preocupado com as coisas dessa vida. Não é o manjar, o alimento mais importante do que a alma, não é as coisas dessa vida. Mais importante que o céu não é os prazeres da vida, mais importante que o reino de Deus. Por isso Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Assim Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar: Pai, todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E assim Jesus, ele exclamou, Jesus ensina a orar: seja feita a tua vontade, tanto nos céus como na terra. A vontade de Deus seja feita. A palavra de Deus nos ensina que se nós estamos em Cristo, nós pensamos nas coisas que são de cima. Isto é, significa que nós nos esquecemos dos prazeres da vida, não andamos preocupados com tantas coisas como Maria. A Maria e a Marta estavam ali diante de Jesus Cristo. Porém, a Marta, ela deixou as suas preocupações, seus afazeres, responsabilidades para estar aos pés de Jesus Cristo. Mas a Maria, ela escolheu as responsabilidades, os trabalhos, o sufocava o seu coração. Quando a pessoa coloca as suas preocupações na frente, coloca as suas responsabilidades na frente, coloca as suas funções na frente, o seu coração se afasta de Deus. Jesus fala: onde tiver o teu coração estará seu tesouro. Aonde está o teu coração está o teu tesouro. Por isso a Bíblia diz: pedem sempre a Deus e não alcançam, porque pedem mal para gastarem seus deleites. Pensai nas coisas que são de cima, o céu, a salvação, o reino de Deus, a vida eterna. É mais importante do que ter carro bom, do que vida financeira boa, do que ter o melhor da terra, do que ter muitos bens para si. Jesus falou que é melhor então diante de Deus que nós possamos ter uma vida sossegada e tranquila do que comer então o pão de fartura, aonde a sua alma não tem descanso, aonde a sua alma não tem repouso. Aleluia. Pois a palavra, ela diz que nós devemos pensar no que é de cima. Quanta vaidade! As pessoas estão indo para a igreja para buscar Deus, para Deus abrir porta e dar carro zero. As pessoas estão dando 100 para Deus dar 200, estão dando 300 para Deus dar 600. E quem diz que Deus quer seu dinheiro? Muitos pedem dinheiro para Deus. A moda é falar que Deus quer seu dinheiro,
Mas a Bíblia diz que nós devemos apresentar diante de Deus um coração quebrantado e contrito, a qual é um sacrifício a Deus agradável. Apresenta para Deus um coração arrependido. Apresenta para Deus diante do Senhor um coração arrependido, um coração quebrantado e contrito. É um sacrifício para Deus, o qual Deus jamais rejeitará, o qual Deus jamais desprezará. Deus nunca desprezou o coração quebrantado, ou seja, o coração arrependido. Deus nunca desprezou, Deus nunca desprezará um coração arrependido. Deus jamais deixará um coração arrependido sem ser tão consolado, sem ser remido. Por isso Jesus ele diz: pensem nas coisas que são de cima. As pessoas estão preocupadas em ter o melhor da terra e ter carro zero. Jesus ele falou: buscar as coisas que são de cima. Não acumulem para si tesouros dessa terra, aonde a traça, a ferrugem destrói, aonde o ladrão rouba e mina, mas acumular esse tesouro diante de Deus, aonde nem a traça, a ferrugem não podem destruir, aonde o ladrão não pode minar e nem roubar. Porque digo: aonde estiver o vosso coração, lá estará o vosso tesouro. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. De onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Aonde está o seu? Em Jesus Cristo ou nos prazeres dessa vida? Em Jesus Cristo ou nas vaidades dessa vida? Em Eclesiastes escreveu Salomão dizendo: vaidades, vaidades, diz o pregador, tudo nessa vida é vaidade, tudo nessa vida passa. Passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra de Deus jamais é de passar. A palavra de Deus permanece para sempre. Tudo nessa vida passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aleluias, glórias a Deus. Essa palavra, irmão, ela está sendo pregada nesse dia de hoje mais uma vez, porque Jesus nos deu a misericórdia. E é por isso que essa palavra está sendo pregada, porque Deus nos vocacionou para anunciar as suas virtudes. Deus está chamando um povo ao arrependimento nesse dia de hoje. Deus está chamando um povo para o conserto nesse dia de hoje. É a última hora. Prepara-te para se encontrar com Deus. Prepare-te para estar diante de Deus. Prepare-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. É a última hora. Se desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós pregamos esse evangelho porque é um privilégio. Não é porque alguma igreja mandou nós pregarmos e deu algum valor, porque o evangelho é de graça. Ninguém tem que pagar nada. De graça recebeste, de graça foi dado. Ninguém tem que dar valor nenhum. De graça recebeste, de graça foi dado. Jesus nos deu de graça. E hoje nós temos que pagar para ouvir uma mensagem. E hoje nós temos que pagar algum valor? Não. Jesus disse que foi de graça, porque de fato Jesus pagou alto preço. Segundo as Escrituras relatam, Jesus foi levado ao madeiro, foi levado à cruz. A Bíblia diz no livro de Isaías que a dor que Jesus Cristo enfrentou era o castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Portanto, se tem alguma coisa boa, nisso pensais. Se tem alguma coisa que glorifica a Deus, nisso falai. Buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Se tem algum proveito nessa vida, então se tornou vão a nossa pregação. O escritor de Eclesiastes diz que tudo nessa vida é vaidade. Tudo isso que você está vendo é a concupiscência dos homens, é a soberba da vida, que não é de Deus, mas é do mundo. Do mundo são, por isso buscam o mundo. Mas Jesus falou: filhinhos, vocês não são do mundo não são, e o mundo vos aborrece. Mas sabei antes, que se o mundo vos aborrece, antes primeiro aborreceram a mim. Se o mundo vos odeiam, antes primeiro odiaram a mim. Ou seja, se não ouve a palavra de Deus,
rejeitaram Cristo. Jesus ele diz: se alguém ouve a voz, a mim me ouve. Se alguém não ouve a voz, a mim também não me ouve. Quando Jesus ele vocacionou os discípulos a estar pregando a palavra, ele disse somente uma coisa: e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Ele diz: se alguém ouve a vocês, ouvem a mim. Mas se alguém não ouve a vocês, também não ouvirão a mim. O que é de Deus, ouve-nos. Por isso, o mundo aceita o que é seu, o mundo ouve o que é seu. E Jesus vai falar: ora, eu vim em nome de meu Pai, a mim vocês não recebem. Mas se outros viessem em seu próprio nome, aí se vocês me receberiam. Jesus veio em nome do Pai, mas ele foi crucificado mesmo assim. Jesus veio em nome do Pai, eles não receberam ele mesmo assim. Os reis tinham tapete vermelho para eles pisarem, mas Jesus Cristo pisou, entrou em Jerusalém montado numa jumenta emprestada. As pessoas faziam tapete de roupas velhas e faziam tapete de galhos secos, folhas secas, e Jesus passava por cima. Jesus veio em nome do Pai. E o que eles disseram? Crucificam. A palavra de Deus, ela não passa, irmão. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ou seja, não muda aquilo que a Bíblia diz. Nada do que está escrito foi produzido segundo a vontade humana, mas segundo a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou: ora, basta o servo ser como seu senhor. Se ao Senhor eles chamaram de Beelzebu, o que dirá dos servos? Se ao Senhor eles falaram que eles expulsavam demônios pelo príncipe de Beelzebu, o que estão falando por aí dos pregadores de rua? O que estão falando por aí daqueles que vêm em nome de Jesus Cristo? Se Jesus expulsando demônios, eles falavam: esse aí tem demônio e ele expulsa pelo príncipe de Beelzebu, que dirá alguém com a caixa de som pregando numa praça, onde não tem nenhuma religião, onde não tem nenhuma instituição, onde não tem placa? Porque o que importa hoje para as pessoas é a placa. O que importa para hoje é qual igreja que você é, qual o nome do seu pastor. O que deve importar para você é o nome de Jesus Cristo. O que deve importar para você é a palavra de Jesus Cristo. Mas para as pessoas o mais importante é o nome do pastor, é o nome do ministério, é qual religião, é qual denominação. Jesus diz: pensem nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Pensem nas coisas que são do alto. Fala pra mãe, alô presente, fala, alô presente. Fala pra mãe, alô presente. Bora, deixa eu estar, certo? Pela frente. Viu, cara? Deus, você quer lugar e eu tenho que jogar nesse carro. Você quer que eu leve assim? Eu posso orar por você agora, eu estou indo de volta, quem é? Só persevera, seu coração. Porque a Bíblia fala que todas as coisas contribuem, né, para o bem daqueles que mantêm. São fases, passam fases, depois passam fases, não pode ser do pai. É igual o povo que estava no deserto, né? Que Deus prometeu para eles até a prometida, mas porque por da dúvida, Deus não vai ser no deserto, as coisas que não passam fome, e deixou eles entrar lá. O resultado é 40 anos com Deus, mas ainda assim não desfrutar da promessa de Deus. Então, ou seja, às vezes, se alguém continuar percebendo, pedindo Deus perto, Deus confiando, Deus pode nos ajudar, suportado, o que Deus vai preparar para nós é muito maior, entendeu? Então eu creio que Deus tem algo maravilhoso.
Vou orar por você. Pode tomar. Ricardo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro, Senhor, que apresenta a vida do Carlos, Senhor, que está, Senhor, no nome semente ao Senhor Deus. Eu estou colocando o Senhor Deus agora, nessa hora, para que eu possa visitar, Senhor Cristo, a vida dele, os filhos dele, Pai. Peço que o Senhor Deus possa estar fazendo uma grande obra, Senhor Jesus Cristo, na vida do Carlos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Possa estar abrindo portas, Senhor Deus, que o Senhor Deus possa, nesse dia de hoje, meu Pai, Deus, do teu poder, através dessa oportunidade que o Senhor me dá, meu Pai, que eu possa estar, Senhor, abrindo portas fechadas. O Senhor Deus pode estar, Deus, operando uma grande obra, meu Pai. Tira, Senhor, do coração dele toda angústia, toda tristeza. Peço, Senhor Deus, tira toda angústia, toda ansiedade, toda inquietação, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, dê a direção, abre os olhos e mostre o caminho. Eu peço, Senhor Deus, que as coisas que o Senhor preparou para ele, o Senhor possa ajudar ele a perseverar até o fim, para que ele possa desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para ele, que seja aqui, que seja em outro lugar. O Senhor Deus esteja no controle, o Senhor esteja no poder. Eu te entrego toda a honra, porque o Senhor é dono de toda a honra e de toda a glória. E amém, e amém. Vem cá. Só creia, a Bíblia fala se crer, verá a glória de Deus. Vamos ter paciência. A Bíblia fala que a tribulação, ela produz paciência. E a paciência, ela produz fé. Então, a tribulação, ela pode ser não pode esquecer que está preparado para o final. A gente só vai acreditar no final se a gente resistir firme. Eu falo em Efésios 6, revista toda a armadura de Cristo, para que quando chegar os dias maus, possais ficar. Olha aqui, papai, olha. Olha, olha lá o passarinho. Aqui, olha o passarinho. Tiago, vai de Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. A palavra de Deus diz: pensem nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. Da onde vem a glória de Deus. Em Colossenses capítulo de número 3, o escritor de Colossenses está dizendo, portanto, se vocês estão ressuscitados com Cristo, busquem as que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O que mais? O que mais? Fala logo, parabéns. Pela outra Aleluia. coisa, não, pela outra. Pensem nas coisas que são do alto, nas coisas que... Agradece a Deus, velho. Pergunta procura mudar esse dia. Rapaz! Você mesmo, ninguém não. Quer que eu coloque você? Larga disso, larga de bobeira. Só que você sabe que eu Não, é qual sentido? Se você não parar dessas bobeiras, eu vou falar pra você, velho. Você tá arrumando um B.O. pra sua casa. Pra sua casa, pra você, ué. Pra você mesmo. Palhaçada. Ah, é. Fica aí. 4 horas, fica nessa bobeira aí pra você vai ver. Além de perder a menina, você ainda vai ter que arrepender do que você fala. Era aqui, ó. para de tirar. Você vai ler, essa bolinha? Nossa, mas ali vem cedo. Olha pra ela, mamãe, tá de ficou linda. Fala pra mamãe. Só amanhã então. É, pera aí, tá? Os negócios que a sacola ficou lá dentro, né? Porque tem um colar aí. Tá aí dentro. Não deixa vocês mexer lá, Eduardo, depois perde. Vai. Olha, papai comprou pra neném, que lindo. Olha, que lindo. É assim, o cartinho dele. É a neném do papai. Cabe a mamãe, mas neném papai. Não é isso, mamãe. Olha, mamãe, que linda. Nossa. Vai ter que ir mais saciado pra ela. Esse aí, ó. Então,
Aleluias. É um privilégio anunciar o Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos, está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O Evangelho não é para trazer ao coração do homem palavras boas e agradáveis que nós desejamos ouvir. O Evangelho é poder de Deus para salvar aquele que crê. Jesus diz: quem crer, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do ter, e se farão então jorrar mananciais de água viva que jorram para todo sempre. Em Colossenses está escrito: pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. As coisas que são de baixo, elas são temporãs, mas as coisas que são de cima são as que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que amam a sua vinda, para aqueles que amam o seu reino. São as coisas que Deus preparou. Por isso pensem nas coisas que são de cima. Esquece da vida boa nessa terra. Jesus, ele falou que neste mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo, porque sim, o segredo é ter bom ânimo. Jesus já venceu, e a Bíblia fala que a nossa vida está escondida junto com Ele, e quando Ele se manifestar na glória dos céus, juntamente com seus anjos, para dar aos seus eleitos, aos seus escolhidos, a vida eterna, a salvação. Foi isso que Jesus veio nos dar. Foi isso que Jesus prometeu. Jesus prometeu vida com abundância. Por isso pensai nas coisas que são de cima, não nas que são de baixo. A palavra de Deus diz que lá está escondida a nossa vida com Deus, daqueles que estão em Jesus Cristo. Portanto, assim diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que também é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre essas coisas trazem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Tem os filhos de Deus e os filhos da desobediência. O primeiro livro de João vai dizer que nisso é conhecido os filhos de Deus e os filhos do maligno. Leia a Bíblia lá no livro de João, 1 João capítulo 2. Deus dá as características. A Bíblia fala que essas coisas, a carnalidade, a sensualidade, depravação, embriaguez, idolatria, feitiçaria, trazem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre os que praticam a desobediência. Ou seja, segundo a palavra de Deus, andar segundo a carne é desobediência a Deus. Andar segundo a carne é andar em inimizade contra Deus. Aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Por isso Jesus, ele diz: não te maravilhes de eu dizer para você que é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne faz a vontade da carne, o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Não te maravilhes de eu dizer que é necessário nascer de novo, disse Jesus Cristo. É necessário nascer da água do Espírito. Despojai-vos do velho homem, despojai-vos dos desejos da carne. Ora, as obras da carne são imoralidade, são embriaguez, são adultérios, são feitiçarias, orgias, mentiras, roubos, furtos, sodomismo, e assim a Bíblia fala, essas coisas trazem a ira de Deus. Deus não fez o homem para o homem, não fez a mulher para a mulher. Deus não fez o corpo para o pecado, Deus não fez o corpo para o adultério, Deus não fez o corpo
embriaguez, para o se entupir de droga, mas a Bíblia fala: fostes comprados por um alto e bom preço, glorifiquem a Deus através do vosso corpo. Se nós fomos comprados por um preço alto, nós devemos glorificar aquele que nos comprou com alto preço, devemos glorificar Jesus Cristo, porque nós fomos comprados por um alto e bom preço, para ir e glorificar a Deus, ir e dar bons frutos para Deus. Mortifiquem os vossos sobre a terra os vossos desejos carnais, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a face da terra: a fornicação, que é o relacionamento fora do casamento; a impureza, que é a malícia, os desejos infames da carne; a afeição desordenada, a vil concupiscência, que é os desejos maus; e a avareza, que é idolatria, amor ao dinheiro, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo isto: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes que saem da vossa boca. Não mintam uns para os outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e revestindo-se do novo, que nos renova para o conhecimento da verdade, o qual é segundo a imagem daquele que Deus criou. É uma palavra maravilhosa, é fiel, digna de toda aceitação. Revista-se de Cristo Jesus Cristo, revista das armaduras de Cristo. Deixe os desejos da carne, deixe a malícia, deixe a bebedice, deixe a feitiçaria, deixe a embriaguez, deixe a homossexualidade e volte-se ao Senhor Deus. Deus não fez o homem para isso. Fomos comprados por alto e bom preço para glorificar a Deus através do nosso corpo. Por isso devemos honrar a Deus através do nosso corpo, não praticando o adultério, não praticando a embriaguez, não praticando a homossexualidade, não praticando a mentira, não sendo malicioso em sua mente. Mas antes, a Bíblia fala que nosso corpo deve ser apresentado para Deus como sacrifício vivo e como sacrifício agradável, a qual é o nosso culto racional para Deus. Apresente os vossos membros para Deus, a fim de obedecer ao Senhor Jesus Cristo, e não para obedecer o pecado, não para obedecer os desejos da carne. A Bíblia fala que era normal que outrora nós andássemos dessa forma, mas agora que Cristo ele veio, e assim a Bíblia fala que ele se apresentou a nós, e nós somos revestidos de Cristo, então nós devemos pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. E assim nós devemos mortificar as obras da carne, os desejos da carne, a vil concupiscência, os desejos infames, o orgulho, a malícia, a avareza. Tais coisas como esta não se nomeiam entre vós, mas como dentre Cristo ressuscitado, apresente diante de Deus os vossos membros, os vossos corpos, para a honra e para a obediência ao Senhor Deus. Aleluia. Cidade de Anápolis, pois é a última hora. Prepare-te para se encontrar com Deus. Deus ordena a todos em todos os lugares que se arrependam, porque Deus tem determinado um dia que há de julgar o mundo. Isso ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos Deus enviando Jesus para a cruz. A Bíblia vai falar em 2 Pedro capítulo 3, que Deus antes não poupou nem o seu filho. Deus não poupou o seu filho amado. Na cruz Jesus foi levado ao escárnio, ao vitupério. Jesus na cruz foi levado por homens caluniadores, homens incontinentes, homens cruéis. E a Bíblia fala que na vinda de Jesus serão tempos trabalhosos, porque os homens se tornarão amantes dos prazeres, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Está próxima a vinda de Jesus. Deus não poupou nem o seu filho, e não poupará aqueles que querem viver segundo a carne. Deus não poupou o seu filho amado, o justo, que foi levado na cruz. Deus não poupará os homicidas. Deus não poupou o seu filho amado, seu filho unigênito, seu filho único.
não poupará os sodomitas, não poupará aqueles que querem viver segundo a carne. Aqueles que querem viver segundo a carne perecerão. Deus não poupou o seu Filho amado Cristo, entregando ele na cruz. Deus não poupará os idólatras que têm deixado de adorar a Deus, que têm honrado e servido mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. A Bíblia fala que mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Estão honrando mais criatura, imagem de ídolo, imagem de morto, imagem aparecida, imagem e mais imagem. A Bíblia vai falar em Êxodo capítulo 20: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que está no céu. Quem está no céu? A Bíblia fala que Jesus subiu ao céu e ninguém mais subiu ao céu. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o qual é o Filho de Deus. Então quem está no céu é Jesus. Não tem Maria, não tem São José, não tem São Pedro, não tem João, não tem São Sebastião, não tem santo nenhum no céu. Mas a Bíblia vai dizer: não façam imagem do que está no céu, nem do que está na terra. Ou seja, nem de Pedro, nem de José, e nem do que está embaixo nas águas, nem de Iemanjá ou qualquer criatura. Por quê? Deus, Ele ama aqueles que o amam, e Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a última geração daqueles que o aborrecem. Sim, Deus não divide sua glória com os ídolos, e nem dá o seu louvor às imagens de escultura. É por isso que ele disse em Êxodo 20, como um mandamento, o segundo mandamento: não terás outros deuses. O primeiro mandamento. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E o cumprimento do segundo mandamento é: não se dobrarás diante da imagem de escultura, não venerarás a imagem de escultura. Venerar o mesmo que idolatrar, venerar o mesmo que adorar. Venerar é uma admiração excessiva, a idolatria também é admiração excessiva. Muitos estão idolatrando a imagem de Maria, mas quem morreu por nós foi Jesus Cristo na cruz. Muitos estão adorando a imagem de São Pedro, mas Pedro foi crucificado porque certamente foi visto como justo diante de Deus, mas não salvou ninguém porque não ressuscitou. Quem morreu na cruz e ressuscitou foi Jesus, por isso somente Ele pode salvar. Por isso a Bíblia ela conclui dizendo que não há nenhum outro nome dado nos céus ou na terra pelo qual podemos e devemos ser salvos, senão através do nome de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, 12, a afirmação que é só através do nome de Jesus Cristo. Esquece São Pedro, esquece São João, esquece São Sebastião. Quem pode salvar o homem é só não tem outro nome. Nem José e nem Maria ressuscitou. Por isso a Bíblia diz que somente Jesus Cristo pode salvar. Se não ressuscitou, logo como que nós podemos dizer sobre a ascensão de Maria? Quando nós olhamos a Bíblia, não tem a ascensão de Maria, mas quando olhamos para a Bíblia, teve mais de 300 pessoas que testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo. Eles testemunharam que Jesus ele ressuscitou, que Jesus ele saiu dentre os mortos, que Jesus não foi detido pela morte, que a morte não deteve Jesus, porque ele ressuscitou. A Bíblia venceu a morte, ele ressuscitou, trazendo sobre si então a chave da vida e da morte. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos lá no livro de Lucas, a Bíblia vai fazer uma menção sobre Maria, e vai dar uma menção sobre ela maravilhosa, dizendo que ela é uma serva de Deus, e dizendo que ela precisa de um Salvador. E ela vai falar isso no livro de Lucas, no cântico de Maria, que a alma dela se engrandece o Senhor. Ela fala: o meu Senhor, o meu Salvador. Quem é o nosso Senhor? É Jesus Cristo. Quem é o teu Senhor? Eu não sei, mas a Bíblia fala que o Senhor da Maria era Jesus, e ela engrandeceu Jesus. Ela mesma diz: faça tudo o que ele falar, faça tudo o que ele disser. E nisso se cumpre o mandamento de Deus. Amando a Deus acima de todas as coisas é fazer a vontade de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é buscar praticar a sua justiça, ou seja, a sua palavra. Por meio desta mesma palavra nós seremos julgados um dia. Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo agora, mas porém as palavras que foram pregadas, essas palavras vão de julgar no último dia. No último dia essas palavras vão julgar. Por isso Jesus ele diz: prepare-te para se encontrar com Deus, o Senhor. Prepare-te para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Esteja preparado. Cidade de Anápolis,
Oradores, se preparem, Jesus ele está às portas, e os tempos são trabalhosos. Se hoje ouves a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como foi no tempo antigo, e pereceram. No tempo antigo pereceram por causa que endureceram o coração, por causa da murmuração, por causa da reclamação, por causa da ingratidão. Tem pessoas, irmão, que vão passar anos e anos na presença de Deus, e vão chegar no final ainda não vão ser salvos. Tem pessoas que a Bíblia declarou que não entraram na terra prometida, somente 3 pessoas ou 2 entraram na terra prometida. Já imaginou você caminhar a vida inteira com Deus e chegar no final você ainda não entrar na terra prometida? Jesus prometeu novos céus, uma nova terra. Ele prometeu então que todas essas coisas serão passadas, tudo será novo, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais sofrimento e nem tristeza. Ele enxugará de vossos olhos todas as lágrimas, Ele fará todas as coisas novas. Foi o que Jesus Cristo preparou para o homem, as coisas que os olhos nunca viram, nunca passou seu coração, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem pessoas que vão passar a vida inteira dentro da igreja, elas vão chegar ao fim da caminhada sem ser salvas, irmão. Senhor, são poucos que se salvam. Perguntaram para Jesus, Ele diz: acautelai-vos, porque estreito, apertado é o caminho a qual conduz à salvação, e poucos são os que entram. O que Jesus disse? É poucos que se salvam. Tomem cuidado, porque poucos são os que entram pelo caminho estreito, ou seja, são poucos que se salvam. 40 anos no deserto, nos trouxeste aqui para morrer, Senhor, nos trouxeste aqui para morrer de fome, Senhor, nos trouxeste aqui para isso, para perecer. A ingratidão, ela estava estampada. Na noite, Deus colocava uma cortina de fogo, eles não tinham frio. No dia, uma nuvem cobria, eles não queimavam suas vestes, não queimavam sua pele, o sol não os atormentava no deserto. Tinha sede, a rocha sempre estava no caminho, Moisés batia e tirava a água fresquinha, o povo bebia uma água diretamente vinda de Deus. Mas a murmuração em todos os 40 anos, Deus nos trouxe aqui para isso. Nós queremos comer carne, Deus fez cair do céu codornizes, eles experimentaram até sair pelo nariz. Deus nos trouxeste aqui para morrer, 40 anos, chegou no final, não entraram na terra prometida. Tem pessoas que vão passar a vida inteira sendo católico, sendo evangélico, e vai descer ao inferno, por causa que o coração é orgulhoso, porque o coração é soberbo, porque é murmurador, porque é ingrato, porque na verdade a Bíblia diz: aonde tiver o vosso coração está o tesouro. Se o nosso tesouro está em Jesus Cristo, nós então entendemos que nós devemos confiar nele, nós entendemos que então nós devemos ser gratos com todas as coisas. Paulo fala assim: aprendi a viver com o que tenho, aprendi a contentar-me com o que tenho, sei ter abundância, sei ter fartura, sei me alegrar nas tristezas, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso ter fome e sede, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso padecer, eu posso vencer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque aprendi a me contentar com o que tenho. Isso é evangelho, essa é a essência da prosperidade do evangelho. A prosperidade que Deus diz na sua palavra é você viver bem com o pouco que você tem, é você ter paz com Deus, tendo o necessário. Jesus fala, ou melhor, escreve dizendo que nós não devemos estar solícitos quanto ao dia de amanhã. E Jesus falou isso: não estejam solícitos quanto ao dia de amanhã, quanto que há de vestir, quanto que há de beber, quanto que há de comer. Basta cada dia o seu próprio mal, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Veja os pássaros, não plantam e nem colhem, Deus dá o seu sustento cotidiano. Não são vocês, porventura vocês não são maiores do que os pássaros, disse Jesus Cristo? Sim, os pássaros não plantam e nem colhem, eles pousam em algum lugar e eles comem de alguma coisa que alguém colocou. Jesus falou: vocês são mais importantes que os pássaros. Por isso Jesus disse: não estejam solícitos quanto o dia de amanhã, em buscar juntar para si tesouros, porque a vida do homem não consiste em juntar para si bens e tesouros.
A igreja evangélica está ensinando o povo errado, irmão. Está ensinando o povo a colocar confiança nos bens, a colocar o coração nos tesouros da vida. Dá 100 para ganhar 200. Aí Deus vai te abençoar quanto mais você dá. E fazem campanhas e diz que você tem que dar o seu tudo para Deus abrir portas maiores e para Deus te multiplicar as suas bênçãos. Não cai na conversa, não cai nesse engano de Satanás, não cai nesse engodo do diabo. Mas a Bíblia diz: aprendi a me contentar com o que tenho, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem Jesus Cristo, ele pode se contentar com o que tem. Quem tem Jesus Cristo, ele sabe se contentar com pouco, ele sabe se contentar com o que tem, ele sabe estar feliz nas fraquezas, ele sabe estar feliz na abundância, ele sabe se contentar com pouco, porque assim diz a palavra de Deus. Não coloquem nas riquezas a confiança, porque as coisas que Deus preparou são maiores do que as coisas que nessa vida. Tudo nessa vida passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluias. Pensar nas coisas que são de cima. Orador de Anápolis, pensem nas coisas que são de cima. O povo está vivendo como nos dias de Noé. Sim, o povo está vivendo como naqueles dias, se esquecendo do principal. A porta está aberta, mas vai se fechar, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, ou seja, buscando os proveitos para essa vida, os prazeres dessa vida, e eles vão passar, e a porta vai se fechar um dia. Por isso Jesus falou: a vida do homem não consiste nos bens que ele possui, a vida do homem não consiste em juntar tesouros para si. Não acumuleis tesouros nessa terra, onde a traça, a ferrugem destrói, aonde ladrão mina e roubam. Acumulem tesouros celestiais, tesouros para a vida eterna, salvação, porque o reino de Deus já está próximo, o reino de Deus já está entre nós. A palavra de Deus vai dizer no livro de Timóteo: sabe porém isso, que nos últimos tempos os tempos serão trabalhosos, porque haverão homens egoístas, haverão homens amantes de si mesmos, amantes dos prazeres, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. São tempos trabalhosos, é a última hora. Os homens se tornaram amigos dos prazeres. A concupiscência desse mundo engana os olhos, é a soberba da vida. Tudo nessa vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós vemos as pessoas admirando as construções, admirando os enfeites natalinos, admirando a beleza deste mundo criada pelo homem, até mesmo a beleza deste mundo criado por Deus. E nós olhamos lá em Mateus 24, Jesus vê os discípulos admirando as construções feitas pelos homens, e os discípulos então vão dizer para Jesus Cristo: mestre, olha que belas construções, olha que belos são esses edifícios. Então Jesus vai dizer: ora, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja antes derribado, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. O que Jesus queria dizer? Estejam então admirados com isso, porque isso passa, mas nós devemos admirar a imagem do Deus vivo, que é Jesus. Não é algo feito pela mão do homem, não é feito de barro, não é feito de pedra, não é feito de cimento, de plástico, de isopor, de madeira. Ou seja, Jesus é a imagem do Deus vivo, uma imagem inquebrável, uma imagem que o homem jamais conseguiria ver, uma imagem que jamais o homem conseguiria levar para baixo e para cima, ou pendurar no seu pescoço, ou colocar no retrovisor, no painel do carro. Jesus é a imagem do Deus vivo, ou seja, Jesus reflete a imagem de Deus. Jesus, ele aponta como é Deus. Jesus, ele mostra a fisionomia e o aspecto de Deus, o caráter de Deus é revelado em Jesus Cristo. Por isso Jesus, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Por isso a Bíblia fala: porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e todas as coisas foram criadas para Ele, e todas as coisas por meio deles. Assim a Bíblia fala: foi feito. Sem Ele nada do que foi feito teria sido feito, como diz o João. O João diz no capítulo 1, sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. O princípio, Ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. O Verbo não era um Deus, como está no testamento do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová.
Jesus, ele era o próprio Deus, como está escrito na tradução verdadeira, a qual nós encontramos nos originais. A nossa Bíblia vai dizer que no princípio ele era o Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ou seja, Jesus é o próprio Deus, que se fez carne e assumiu a forma de servo, e é por isso que ele foi morto pelos homens, é por isso que ele foi crucificado pelos homens, porque ele assumiu a forma de servo. E a Bíblia diz que ele se sujeitou como servo. Ele, sendo Deus, ele não usurpou o parecer Deus, mas antes se fez menor do que os anjos. Ele não era menor do que os anjos, ele não foi formado no céu, não teve princípio de vida na terra, mas a Bíblia diz que no princípio ele era o Verbo, ou seja, a palavra que estava com Deus. Sem ele nada que foi feito teria sido feito. Ele é o Criador de todas as coisas, por isso a Bíblia diz, por meio dele, para ele, todas as coisas, e amém. Todas as coisas foram formadas por meio dele, por meio de Jesus Cristo. Até quando as pessoas, as falsas religiões vão ficar negando Jesus Cristo, dizendo que ele não é Deus, chamando ele de um Deus, enquanto os deuses, na verdade, as pessoas estão crendo, sendo que a Bíblia diz que só existe um verdadeiro Deus, e Jesus, sendo a imagem de Deus, ele apresentou a imagem de Deus, sendo ele o Deus vivo. A Bíblia fala que ele será chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Emanuel significa Deus conosco. Deus forte, Pai da eternidade. Se ele é Pai da eternidade, é porque ele não tem princípio de vida, é porque ele criou a eternidade. Se ele é Emanuel, Deus conosco, significa que ele está presente aqui agora. Quem tem esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo é Jesus Cristo. Nenhum santo tem poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Maria não tem o poder de interceder por nós, por quê? Porque seria a mesma coisa de dizer que ela é uma rainha, uma deusa. É a mesma coisa de dizer que ela é Deus, porque a atribuição de presente, onisciente, é de Deus, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de poder interceder por todas as pessoas ao mesmo tempo. E a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com os seus gemidos inexprimíveis. Quem intercede por nós é o Espírito Santo de Deus. Quem está intercedendo pelo homem é o Espírito Santo de Deus. Jesus é o mediador de uma nova e eterna aliança. A Bíblia vai dizer em Hebreus que Jesus é mediador de uma nova e eterna aliança, uma melhor aliança. Ou seja, aquele que está entre Deus e o homem é Jesus. A quem nós devemos recorrer é Jesus, não os santos, não São Pedro, não São Jorge, a Jesus. Porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o qual é o Filho de Deus. E quando Jesus desceu do céu, ressuscitando entre os mortos, trazendo em sua mão a chave da vida e da morte, trazendo em sua mão a vitória, tragado foi a morte a tua vitória, aonde está o inferno teu aguilhão. A Bíblia diz que então ele recebeu todo o poder, tanto nos céus como na terra. Ele diz: todo o poder, tanto nos céus como na terra, foi dado a mim, foi dado a Jesus Cristo todo o poder. Por isso, tanto o principado, tanto a potestade, tanto o porvir, tanto o futuro, tanto agora o presente está nas mãos de Jesus Cristo, e todo se sujeita a Ele, que se sujeitem a Ele todos os povos. Mas aqueles que conduzem em procissão imagens de escultura, a Bíblia fala que ficarão confundidos. Veja quantas pessoas estão confundidas. Ah, mas a imagem curou, a imagem fez milagre, eu toquei na imagem, ela fez isso e aquilo, fulano, ciclano, foi curado. A Bíblia vai falar no livro de Osés, capítulo 4, que o espírito do erro, o espírito de luxúria, está por trás disso, faz com que creiam na mentira, faz com que creiam no engano, porque o espírito do erro, o espírito de luxúria, ou seja, o espírito de prostituição, está por trás de uma tal imagem, de uma tal semelhança, a qual dizem que é a imagem de Deus. Jesus, ele é a própria imagem do Deus invisível. Assim a Bíblia vai continuar dizendo em Colossenses, no capítulo número 3, uma palavra poderosa: pensai nas coisas que são de cima. Assim diz no primeiro versículo, Colossenses 3, versículo 1. Pensem nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Estejam mortos com Cristo, e a vossa vida escondida em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, Ele se manifestar,
então também Ele manifestará. E assim a Bíblia diz: quando Cristo se manifestar, nós devemos estar junto com Ele. A Bíblia vai dizer: mortifiquem os vossos membros que estão sobre a face da terra, mortifiquem os vossos desejos carnais, a impureza, a fornicação, a afeição desordenada, a vil concupiscência, que é os desejos maus, a avareza, que é a idolatria, ao dinheiro, às riquezas, aos bens, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não provoque a ira de Deus, moradores da terra, com as carnalidades, escolhendo os prazeres da vida que passa, escolhendo este presente século. Não troca a verdade pela mentira, não troca o que é certo pelo errado. Anda por aí chamando aquilo que Deus chama de errado de certo, e andam aprovando as coisas más que Deus reprova. Aquilo que Deus chama de errado estão chamando de certo, e aquilo que Deus chama de certo estão chamando de errado. Não te deitarás homem com homem, como se fosse mulher, porque abominação é, diz a palavra de Deus, mas para as pessoas é amor. Aquilo que Deus chama de abominação, as pessoas chamam de amor. Aquilo que Deus chama de mal, as pessoas chamam de bom. Não adulterarás. O homem sobe numa cama com outra mulher, ele se casa várias vezes e diz que é amor. Deus, ele abomina e reprova o adultério, e todos os adúlteros serão lançados no inferno. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, pelo qual vem a ira de Deus, e nem com a bebida forte, pelo qual vem a ira de Deus. As pessoas se embriagam e falam: é só um pouquinho. A Bíblia fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, ou seja, um pouquinho ele contamina toda a alma. Não importa se é pouco ou se é muito. A Bíblia fala: os bêbados não herdarão o reino de Deus. Certamente aquilo que Deus tem chamado de mal, as pessoas estão chamando de bom, pervertendo a verdade em mentira, trocando a justiça em injustiça, honrando e servindo mais a criatura do que o próprio Criador. O salário do pecado é a morte. Arrependam-se, deixem os ímpios maus caminhos, tornem-se para Deus. São tempos trabalhosos. A Bíblia diz que muitos escarnecedores surgiriam nos últimos tempos. Saíram muitos escarnecedores para enganar o mundo, para enganar uma multidão. Nuvens vazias sem água são aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Folhas secas caídas no chão, levadas pelo vento de uma parte para outra, são aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Levados por todo tipo de sentimentos, malícia, depravação, orgulho gay, orgulho que seja, infâmia, bebedice, levados por todo tipo de sentimentos. A Bíblia diz que essas coisas tais não encontram entre vós, como aqueles que conheceram a Deus, como aqueles que provaram da sua virtude, como aqueles que provaram da sua dádiva. Não vos comuniqueis com as obras das trevas, mas antes condenai-as. Condenem as obras das trevas. Não se conformem com as obras das trevas. Não se conformem em viver segundo a carne. Não se conformem em viver a vida de pecado. Não se conforme em viver se bebedando, porque um dia a Bíblia diz que todos teremos que prestar conta diante de Deus, de maneira que cada um dará conta de si mesmo. E a Bíblia diz que tudo que o homem praticou por meio do corpo, por intermédio do corpo, ele terá que dar conta diante de Deus. Por isso se prepare para se encontrar com Deus, pois é a última hora, cidade de Anápolis, é a última hora, moradores da terra, é a última hora. Prepara-se para se encontrar com Deus, prepare-te para estar diante do Senhor. Pense nas coisas que são de cima, deixe de ser avarento, deixe de ser idólatra, deixe de idolatrar os prazeres dessa vida, deixe de idolatrar a riqueza, o dinheiro, deixe de idolatrar imagens de escultura, deixe de idolatrar rainha do céu. Não tem rainha no céu. Jesus, ele é o rei dos reis, ele é um rei sem rainha, é o Senhor dos senhores. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. O Senhor dos senhores, ele vem nas nuvens no céu, com poder e com grande glória. E a Bíblia diz que assentado ele está à direita de Deus Pai, assentado ele está à destra de Deus Pai, pelo qual a Bíblia diz que então dos altos céus virá então o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em Colossenses fala no capítulo 3, amados, agora deixem também
tudo isso: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência das palavras torpes que saem da vossa boca. Deixe as palavras maliciosas, as palavras torpes que saem da vossa boca. Não pode do mesmo rio sair dois tipos de água, ou a água doce ou a água amarga. Não tem água doce e água amarga saindo do mesmo rio. E nós, da nossa boca, ou sai palavras saudáveis, ou palavras torpes, ou palavras que provêm para a glória de Deus, ou palavras que provêm para a desonra de Deus. Porém a Bíblia nos ensina a pensar nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são de baixo. A Bíblia nos ensina a pensar nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são dessa terra. A Bíblia nos ensina a ter uma linguagem saudável. A palavra de Deus diz que nós devemos ter uma linguagem saudável, com palavras que são provenientes para edificação, com palavras que são provenientes para edificar uns aos outros, para ajudar a construir uns aos outros na fé em Jesus Cristo. Portanto a Bíblia fala que não sai de vossa boca a palavra própria. O que é? Palavras imorais, palavras depravadas, palavras de xingamento, palavras que na verdade são vergonhosas. Andam por aí se orgulhando de tais coisas más que andam praticando. Mas a Bíblia diz: não vos alegreis, mas antes chorai. Lavai as vossas mãos, ó pecadores, purificai-vos, ó vós de duplo ânimo, porque Jesus Cristo Ele vem com poder e grande glória para julgar este mundo. Por isso arrependa-se hoje e ouve a palavra de Deus, e prepare-se para se encontrar com Deus. Cidade de Anápolis, é hora de se arrepender, é hora de deixar a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que está no céu ou do que está na terra. Leia a Bíblia, examine a Escritura, porque ela testifica de mim, disse Jesus Cristo, e nelas vocês encontram a vida. Na Escritura eu encontro Deus pedindo dinheiro, embora o dinheiro já existia na antiguidade. Quando Deus estava falando sobre os dízimos lá em, como nós olhamos lá em Deuteronômio, a primeira vez que Deus fala sobre os dízimos, já existia o dinheiro. Só que Deus estava falando para levar 10% dos alimentos, da colheita, do endro, do cominho, das plantações. E Ele diz: quando vocês forem por um caminho tão longo e que esses alimentos não possam suportar, então vocês vendem, atam os dinheiros e compram novos alimentos. E Deus não pediu 100 para dar 200, Deus não pediu 10% para poder abrir do céu bênção, carro zero, carruagens novas, novas casas, novos palácios. Não, isso é engano de Satanás. Até quando vão dar ouvidos a espíritos enganadores e vão rejeitar a palavra de Deus? Até quando vão trocar a verdade pela mentira? Deus disse ao povo para guardar a 10ª parte das suas plantações, para que pudesse ter alimento, para que pudesse ter em sobra, para que pudesse alimentar. Mas hoje as pessoas levam tudo para o dinheiro, para o material, mostrando que o seu coração está avarento, está apegado às riquezas dessa vida, mostrando que o seu coração está cheio de ganância. E assim a Bíblia fala que a idolatria é o mesmo que a avareza, o amor ao dinheiro, a idolatria. Nada trouxesse para essa vida, e certo que nada levaremos dessa vida. Isso é uma certeza. Nada trouxemos, nada levaremos. Não vamos levar nada dessa terra, nada levaremos dessa vida. Tendo que comer, estejam com isso contentes. Tendo que beber e vestir, se alegrem com isso. Porque aqueles que querem ser ricos caem em laços nocivos, que levam a sua alma à perdição e à ruína, porque o dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e alguns caíram nessa cobiça e se traspassaram e desviaram a si mesmos. Irmão, são muitas pessoas que estão se desviando por causa da avareza. São muitas pessoas que estão deixando Jesus Cristo nesses últimos dias. Veja quantas pessoas que estão se afastando de Deus a cada dia mais. Igreja cheia não significa pessoas firmadas em Cristo. Igrejas lotadas não significa pessoas salvos. Serão aqueles que permanecerem até o fim, irmão. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus falou em Mateus capítulo 7: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, mas os que fazem a vontade de meu Pai qual está no céu. Ou seja, nem todos que
dizem Senhor, que estão numa congregação, que fazem parte do catolicismo, espiritismo, umbandismo, quimbandismo, evangélica, testemunho de Jeová, nem todos serão salvos, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Busque fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é andar adulterando? Não. Fazer a vontade de Deus é andar se embriagando? Também não. Fazer a vontade de Deus é viver em fornicação, tendo vários relacionamentos e se orgulhando disso e contando vantagens e posto nas redes sociais as suas embriaguez, como se tivesse de alguma forma algum proveito nisso, e se fosse uma coisa maravilhosa, quando na verdade a Bíblia fala para chorarem pelas vossas misérias, para se envergonharem de vossos pecados, para se envergonharem de suas ações. Por isso Jesus Cristo ele diz: felizes são aqueles que ouvem, felizes são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Chorem pelos vossos pecados, lamentem pelos vossos pecados, e não vos alegreis com vinho, onde vem o escárnio, com a embriaguez pela qual vem a ira de Deus. A Bíblia diz: fale a verdade cada um ao seu próximo, fale a verdade uns aos outros, fale a verdade cada um com o seu próximo. Nenhuma mentira provém da verdade, nenhuma mentira pode vir de Deus. Jesus é a verdade, o caminho, a vida. Ninguém vem ao Pai foi por meio de Jesus Cristo. Jesus ele vai dizer no Evangelho de Mateus, e no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer no capítulo 24, que nos últimos dias, então, surgiriam falsos profetas. Sim, a Bíblia diz isso. Mateus 24, versículo de número 4, Jesus vai dizer: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Jesus começa a dizer assim os sinais de sua vinda. Algumas pessoas queriam saber qual seria o sinal da vinda de Jesus, e quando aconteceu a vinda de Jesus, e Jesus começa a dar os sinais, Jesus começa a dizer quais são os sinais da sua vinda, e ele diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão muitas pessoas. Foi o que Jesus disse: muitos virão em nome dele e muitas enganarão, e muitos serão enganados. Porém ele diz: acautelai-vos. Jesus continua dizendo, no versículo 10 de Mateus 24, versículo 10, ele continua dizendo: surgirão falsos profetas, surgirão falsos cristos. E Jesus vai dizer no versículo 24: eles farão grandes prodígios, eles farão tão grandes prodígios, tão grandes milagres, tão grandes sinais, que se possível for, enganarão até os escolhidos. Então Jesus Cristo ele dá os sinais de sua vinda, dizendo que certamente devemos tomar muito cuidado para que ninguém nos engane. Paulo fala que com palavras persuasivas e enganosas farão de vós negócio. 2 Pedro capítulo 2 está escrito: com palavras persuasivas e enganosas farão de vós negócio, pelo que sua sentença não é tardia. Quando Jesus ele diz isso, ele está dando as características dos falsos profetas, e a Bíblia está dizendo que certamente são desses que nós devemos então certamente ter dado, aqueles que usam o nome de Deus para promover então riquezas, para promover então ganho financeiro. A Bíblia diz que nós não devemos cuidar que a piedade seja feita fonte de lucro financeiro. A piedade não pode ser uma fonte de lucro financeiro. A palavra de Deus não pode ser uma fonte de lucro financeiro. A palavra de Deus nunca foi uma fonte de lucro financeiro. De graça recebestes, de graça foi dado. Só que tem um povo por aí que tem o prazer de pagar para ouvir mentira, pagar para ouvir heresia, de dar valores na mão de mercenários. Porque Deus vai abrir do céu uma porta, Deus vai fazer isso e aquilo. As pessoas estão tão gananciosas que elas não se conformam com quem, não se conformam com o pouco, e elas querem cada vez mais, e é por isso que está se enchendo a terra de falsos profetas. Paulo fala que eles pregarão e levantarão então doutores, falsos mestres, que então pregarão segundo as suas dissoluções de seus corações, e eles farão muitas pessoas errarem. O Evangelho, irmão, não é barganha com Deus. O Evangelho, irmão, não é dar para receber. O Evangelho é você perder aqui para ganhar lá.
ou seja, não é buscar a Deus para ganhar aqui. Evangelho é perder aqui para ganhar lá. Jesus ele diz: em verdade eu vos digo, se alguém quiser buscar salvar a sua vida, se alguém quiser buscar salvar a sua vida, este perdê-la-á, mas aquele que por amor de mim perder esse achá-la-á. Ou seja, Jesus está dizendo que nós devemos perder aqui nessa vida os prazeres que nós temos pelo pecado. Nós não devemos colocar nos tesouros da terra o nosso coração, e nós não devemos almejar pelos prazeres dessa vida, mas devemos colocar o nosso coração em Deus. Aonde tiver o nosso coração estará o nosso tesouro. Então nós devemos perder aqui para ganhar. Não é buscar Deus para ganhar aqui. Isso não é evangelho, isso é a contramão do evangelho. Isso é tentar a Deus. Isso é uma forma de provocar a Deus. Buscar a Deus para Deus te abrir porta, para Deus te dar riqueza, para Deus te dar isso, aquilo. Não, certamente a Bíblia fala que cada um comerá do suor do seu rosto. Essa é a bênção de Deus. Você trabalha e você tem um sustento. Você trabalha e Deus providencia as demais coisas. Mas as pessoas hoje estão achando que Deus é como se fosse um garçom, que Deus é como se fosse um banqueiro, que Deus é como se fosse um chaveiro, que vai te dar uma chave na sua mão. Pois assim a palavra de Deus vai dizer que certamente aqueles que querem ser ricos cairão em laços nocivos. Por isso o evangelho, irmão, é para poucos. Por isso que Jesus ele diz que poucos são os que se salvam. São poucos que vão se salvar. São poucos que vão alcançar a salvação. São poucos que vão obter a vida eterna. Jesus fala: são poucos que de fato entrarão no reino de Deus, porque o caminho é estreito. Muitos na verdade amam o presente século, igual Balaão amou o presente século. Balaão amou a riqueza dessa vida, da terra. Balaão, ele vendeu os dons que Deus deu. Ou seja, Deus levantou Balaão para pregar e profetizar a sua palavra. Mas Balaão recebeu dos reis da terra riqueza, propina, para o que? Ser manipulado pelos homens. Por isso que o evangelho é de graça, irmão. Porque a partir do momento que uma pessoa começa a cobrar por esse evangelho, ele é um produto, ele é manipulado, ele tem que pregar o que as pessoas querem ouvir. Se as pessoas querem palavra de bênção, é palavra de bênção. Se as pessoas querem palavra de prosperidade, aí tem que pregar outro evangelho. Bíblia não dá para pregar, porque a Bíblia não vai ensinar você a ser rico. A Bíblia não vai te ensinar você a se tornar próspero nessa vida. A Bíblia vai ensinar que Jesus, sendo rico, ele se fez pobre para com todos, para nos enriquecer diante de Deus. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. E Jesus ele ainda vai ensinar a não buscar riquezas dessa vida, mas acumular tesouros diante de Deus. E aí Jesus vai dizer que a vida do homem não consiste nos bens e na abundância que ele possui. Por isso, leia a Bíblia. Não se conforme com esse século presente, mas transformai-vos pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Transformai-vos pelo Espírito de Deus. A vinda de Jesus está próxima. Eu não sei se você tem crido e se tem sinais. Está próximo. Está cada dia mais evidente a vinda de Jesus Cristo. Os sinais estão aí. Guerras, rumores de guerras, peste, fome, terremoto. Ah não, mas isso sempre aconteceu. Isso acontece, isso é normal. Jesus vai dizer: seja Deus o único verdadeiro, e o homem é mentiroso. As pessoas estão chamando de mentiroso a Deus e a sua palavra, porque não crê nos sinais da sua vinda. E a Bíblia fala que em 2 Pedro, no capítulo número 3, assim então será nos últimos dias. Assim será. As pessoas duvidarão da promessa da vinda do Filho do Homem, e elas então andarão segundo as concupiscências da sua carne, e negarão aquele que o resgatou. Ou seja, a Bíblia diz que não crerão na vida de Jesus, não vão crer nos seus sinais e não vão crer na sua promessa. E todavia, a incredulidade tem aumentado a cada dia mais. A cada dia mais as pessoas estão incrédulas. A cada dia mais as pessoas estão com fé.
A cada dia mais as pessoas estão sem fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar Deus, é impossível agradar o Senhor Deus. É impossível nós agradarmos a Deus sem ter fé. Diz que com a boca se confessa a Deus, para a fim de em seu coração obedecer e se sujeitar a Ele. Mas a Bíblia fala assim em Mateus capítulo 15: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, ensinando preceitos dos homens e seguindo doutrinas de demônios. Muitas pessoas honram a Deus com a boca, mas seu coração está distante de Deus. E Jesus ele vai dizer que em vão adoram a Deus, seguindo o preceito de homens e seguindo doutrinas de demônios. A adoração verdadeira não é por meio de palavras. A adoração verdadeira é através da verdadeira fé, se sujeitando a Deus, obedecendo a Ele, se voltando aos caminhos retos. Por isso Jesus diz que certamente devemos nos preparar. Prepare-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Endireitai as vossas veredas, preparai o caminho para o Senhor. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus e a terra se passarão. Em Mateus 24, Jesus ele diz: então, nos últimos dias haverão fomes, guerra, peste, terremoto. Muitos virão em meu nome, enganarão muitas pessoas. Mas ele diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. E assim Jesus falou: quando verdes esses sinais, sabei que o fim está próximo. Quando ver esses sinais, ainda é o princípio das dores, ainda não é o fim. Ele disse: acautelai-vos, pois ainda não é o fim ainda não é. Pois este evangelho do reino será pregado em todos os confins da terra, em testemunho para as nações, em seguida virá o fim. Assim Jesus falou em Mateus 24, versículo 14, este evangelho está sendo pregado em testemunho. Mas não é um evangelho qualquer, não é um outro evangelho, não é um evangelho, é o verdadeiro evangelho, o evangelho verdadeiro de Cristo. Não é como esse evangelho que prega o que Deus vai te dar isso e aquilo, se você der tanto, se você der X, se você der, Deus vai abrir uma porta do céu. Se você der tanto, Deus vai te fazer próspero, Deus vai fazer isso. Fuja dos mercenários, fuja desse falso evangelho. E é o evangelho de Cristo. Nós fomos alertados desde os tempos antigos por aqueles que pregaram a palavra de Deus, dizendo a Pedro, ou melhor, em 2 Pedro dizendo no capítulo 2: farão de vós negócio com palavras fingidas e fictícias, pelo que não é tarde sua promessa. Isso aqui, irmão, a Bíblia não está generalizando todos. Tem servos verdadeiros na terra. A Bíblia está dizendo que farão de vós negócio com palavras mentirosas. No que nós devemos prestar atenção? Nas palavras de Deus, para não sermos enganados com palavras mentirosas. Assim como houve no tempo antigo falsos profetas, falsos doutores, falsos ensinadores, assim também na vida de Jesus Cristo haverá falsos profetas, haverá falsos doutores e falsos mestres que introduzirão encobertamente entre vós heresias de perdição e doutrinas de perdição. Eles negarão o Senhor que os resgatou da sua vã maneira de viver. Ou seja, a Bíblia fala que como foi no tempo antigo, houve falsos profetas, também vai haver no nosso tempo. Eles vão colocar heresias, ou seja, pregações, palavras falsas e mentirosas de forma encoberta, sem que as pessoas percebam, e essas mesmas pessoas vão seguir e vão negar o Senhor que o resgatou da sua vã maneira de viver, e vão negar Jesus Cristo que o resgatou, seguindo outro caminho, deixando a verdade. Mas Jesus fala: não se movam nem por palavras, nem por epístola, não se mova das palavras a qual recebeste do Senhor Jesus Cristo. Não deixe a palavra de Jesus Cristo, não se volte o coração às fábulas, não volte o coração aos prazeres da carne, aos prazeres dessa vida, porque a Bíblia fala que tem que buscar ganhar aqui, buscar essa vida, este perdê-la-á, mas aquele que por amor de mim e das minhas palavras perder aqui, esse achá-la-á. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder o resgate da sua alma? O que adianta o homem ele granjear esse mundo e ele perder o resgate da sua alma? A vida do homem não consiste no bem que possui, mas
O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois ora, os mandamentos de Deus se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo, aleluia, e ao seu próximo como a ti mesmo, disse Jesus Cristo. Ame ao teu próximo. Ame ao seu próximo como a ti mesmo, disse Jesus Cristo. Ama a Deus acima de todas as coisas. Quem ama a Deus não adultera, não fica trocando de esposa por aí, porque hoje está cheio de pastores trocando de esposa e dizendo que Deus agora um segundo casamento, e dizendo que Deus agora abençoou mais um casamento. A Bíblia vai dizer: aquilo que Deus uniu no princípio, o homem não separe. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, pois ora, o homem está ligado à mulher pela lei. Ele está ligado pela sua mulher, a mulher está ligada pela lei ao seu marido, de sorte que morrendo fica livre para casar-se desde que seja no Senhor. Assim está em Romanos capítulo 7. É a palavra de Deus contra os escarnecedores, é a palavra de Deus contra aqueles que querem ser adúlteros, é a palavra de Deus contra aqueles que querem viver nos seus desejos infames de sua carne. A Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus, porque é necessário que com a boca se aproxima de Deus e com o coração creia nessa palavra, a fim de se sujeitar a Deus em todas as coisas, quer por palavras, quer por epístola, quer pelo poder, quer por todas as coisas. Sujeitai-vos a Deus, Ele se chegará até a vós. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Lavai as vossas mãos, ó pecadores, purificai-vos, ó vós de duplo ânimo, porque Ele vem. Assim Deus diria para nós, se nós pudéssemos ouvir a sua voz, e assim diz Deus para nós, por meio das suas palavras, por meio do seu evangelho: lavai as mãos, ó pecadores, purificai-vos, ó vós de duplo ânimo, purificai-vos das vossas malícias, purificai-vos de vossos orgulhos, purificai-vos de toda iniquidade, toda homossexualidade, toda depravação. Purificai-vos, diz assim a palavra de Deus. Jesus vai dizer: felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito para entrar nas portas da cidade. Porém ficarão de fora os cães. Isaías falou: na verdade esses pastores são cães gulosos que não se fardam. Todavia existe o servo de Deus e os servos do maligno. Existem aqueles que estão pela verdade do Evangelho, existem aqueles que estão usando o Evangelho para fazer barganha, para tirar proveito, para tirar riqueza. Existem aqueles que na verdade pregam o Evangelho verdadeiro, mas muitos têm deturbado, irmão, este Evangelho para os seus próprios deleites, para as suas próprias vontades, para o seu próprio coração, para viver da carne. Mas a palavra do Senhor Deus diz que nós não vamos andar segundo a carne, porque certamente pereceremos se andarmos segundo a carne. O que é nascido da carne faz a vontade da carne, o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. O que é nascido da carne faz a vontade da carne, a obra da carne é inimizade, adultério, imoralidade, sodomismos, depravação, mentira, furto, roubo, embriaguez. Ou seja, as obras da carne, elas são o oposto. É homem com homem, mulher com mulher, é embriaguez, é mentira, é feitiçaria, recorre a Exus, recorre aos mortos, recorre a espírito de feitiçaria. Mas a Bíblia diz que aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Virou normal hoje falar que Deus é amor para poder viver no pecado. Virou normal hoje falar que Deus é amor para viver adulterando, para viver se embebedando. Eu busco a Deus, mas eu fumo meu cigarrinho, eu bebo a minha quietinho, não faço mal para ninguém. Irmão, o céu não é lugar de pessoa boazinha, no inferno está cheio de pessoa boazinha. Assim o fariseu dizia para Deus: eu dou o dízimo de tudo que possuo, eu faço jejuns 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, não sou como esse publicano que defrauda as pessoas. Mas antes Jesus vai falar que o publicano, ele disse: miserável pecador que sou. Ele bateu no peito e disse: miserável pecador que sou. Jesus vai perguntar quem desses 2 homens subiu justificado e agradou a Deus. Ele disse: ora, em verdade eu vos digo, aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Ou seja, aquele que busca ganhar essa vida, esse perderá. Aquele que na verdade busca justificar a si com boas obras, esse certamente perecerá.
verá. As boas obras não justificam o homem, quem nos justifica é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus purifica hoje. Se você se arrepender, o sangue de Jesus te purifica hoje. Se você confessar os seus pecados e deixar, a Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. E Ele diz, não somente os nossos, mas de todos. Jesus Ele é fiel para perdoar os pecados de todas as pessoas. E por isso que a Bíblia diz que se certamente não arrependerdes, certamente perecerão. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Cidade de Anápolis, pois é a última hora, é a hora final. Arrependei-vos e convertei-vos, crê no Evangelho. Evangelho é poder de Deus para salvar aquele que crê. Evangelho não é ser evangélico, Evangelho não é ser católico, Evangelho não é ser espírita. Ou seja, Evangelho é o poder de Deus, é a contramão da lógica, é a contramão do sistema. O mundo ele é regido por dois sistemas, religião e política, os mesmos que crucificaram Jesus. Ou seja, há uma inimizade aí. Não existe amizade com Deus e o mundo. O mundo é regido por Satanás. Ele é governado pelo maligno através do sistema, religião e política. Por isso crucificaram Jesus, porque Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então eu pediria aos meus servos e Deus enviaria, e então eles lutariam por este mundo. Mas o meu reino não é deste mundo. Por isso Jesus ele disse, eu estou indo para o Pai, e eu vou preparar morada para vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também junto comigo. Jesus não foi e deixou uma religião para nós seguirmos, irmão. Você que me ouve, Jesus não morreu para nos fazer seguidores de religião. Jesus fala em João 8,31, se vocês permanecerem em minhas palavras, verdadeiramente serei meus discípulos. O que importa mais é ser discípulo de Jesus, é ser seguidor de Jesus Cristo. É mais importante do que ser seguidor de religião. Ser seguidor de religião não te levará ao céu, não te levará a lugar nenhum, mas senão ao inferno. Porque assim fazem os fariseus, eles fazem um prosélito, e então eles estando encontrados, então filhos do inferno, eles fazem 2 vezes mais merecedores do inferno. Ou seja, Jesus estava dizendo que os fariseus, eles iam por diversos lugares na terra, procurando seguidores. Eles encontravam pessoas que não amavam e nem seguiam Deus verdadeiramente, mas seguiam Deus hipocritamente. E a Bíblia diz que então eles faziam dessas pessoas os merecedores do inferno. Ou seja, se você vive na ignorância, no pecado, e quando você vai para uma religião e continua vivendo em seus pecados, você fica merecedor do inferno, não só uma vez, mas agora 2 vezes mais. Se você já estava caminhando para o inferno, agora 2 vezes mais ainda caminhando para o inferno, porque este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Jesus não é evangélico, Jesus não é católico, Jesus não é religioso. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Disse Jesus, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não é evangélico, não é católico. Paulo estava pregando assim, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, e outros dizem eu sou de Cristo. Paulo diz assim, está Cristo dividido? Não, não está dividido. Foi Paulo crucificado por vós? Não, não foi Paulo. Foi Apolo crucificado por vocês? Também não. Foi Cefas que ressuscitou após o 3º dia para te salvar? Também não foi. Ou seja, se Paulo estivesse dizendo para essa geração, ele ia dizer, porventura, foi Macedo que foi crucificado por você? Não foi. Foi o Papa que ressuscitou para te salvar? Também não foi. Foi Maria que morreu para te salvar? Também não foi. Foi Allan Kardec, foi fundador da Testemunha de Jeová? Foi Ellen White, fundadora da Adventista? Foi? Não. Cristo não está dividido. Uns dizem eu sou católico, outros dizem eu sou espírita, outros dizem eu sou evangélico, outros dizem que são ateus. Cristo não está dividido. Quem diz para você que onde tem uma Bíblia,
E onde tem alguém falando de Deus, ali Deus está. Quem diz isso é o diabo, irmão. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, pregamos em teu nome. Olha aí, alguém com a Bíblia na mão, pregando em nome de Jesus. Aí ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, para o fogo eterno. Não só os que pregaram em nome de Jesus, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos muitas coisas, mas ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. A religião não importa não, onde tem alguém com a Bíblia na mão, alguém falando de Deus, caridade, Deus está ali e não está, irmão. Será que as pessoas não compreendem que Jesus vai dizer que nem todos que dizem Senhor darão o reino de Deus? Ou seja, nem todos que de fato usam o nome de Deus estão em Deus. Nem todos que usam o nome de Deus significa que estão sendo guiados pelo Espírito de Deus. Nem todos que falam de Deus significa que estão vivendo segundo a vontade de Deus. E aí Jesus vai falar: se alguém está em mim, dá bons frutos. Se alguém não está em mim, naquele dia então será lançado no inferno e será cortado pela raiz, porque a árvore que não produz bom fruto, ela será cortada pela raiz. Nós sabemos que estamos em Jesus quando nós produzimos bons frutos. Nós sabemos que estamos em Jesus Cristo quando conseguimos produzir bons frutos. E acredite ou não, aleluia, ter bons frutos não significa fazer boas obras. Ter bons frutos significa estar em Jesus Cristo, significa fazer a vontade de Deus, significa praticar a palavra de Deus, crer no Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Felizes são os que ouvem, e felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, o tempo está se aproximando, o tempo está aproximando, está próximo o dia do Senhor. Prepare-te para encontrar-te com Deus, prepare-te, o dia do Senhor vem como um ladrão. A Bíblia diz que assim como o relâmpago parte do Oriente e assim é visto no Ocidente, será a vinda de Jesus. Ou seja, você vê dali e de repente desaparece aqui, e certamente a Bíblia diz, como um ladrão, será o dia do Senhor. Você pego de surpresa. Muitos estão adormecidos no sono do pecado, muitos estão distraídos no sono do pecado, muitos estão perecendo. Jesus, Ele está às portas. Hoje é tempo de arrepender-se, hoje é o tempo de buscar a salvação, hoje é o tempo de endireitar as veredas, de preparar o caminho para o Senhor. Hoje é dia de arrepender-se. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aí perguntaram para Pedro: e o que nós fazemos agora, Pedro? Isso porque Pedro, ele deixou o sermão, e a sua pregação fez com que aqueles corações se arrependessem de seus pecados, e fez com que um certo desejo pela vida eterna, pela salvação, despertasse daqueles corações. É normal alguém então ter dúvida e perguntar: o que nós vamos fazer agora? Agora que nós entendemos que nós precisamos de Jesus Cristo, agora que nós precisamos de verdade arrepender dos nossos pecados, o que nós faremos? Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados para receber o dom de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Foi essa a pregação de Pedro. Pedro, para onde que nós vamos agora? Nós vamos para a sinagoga dos judeus, ou nós vamos lá para a Grécia? Nós vamos para Roma agora, ou nós vamos para Jerusalém? Em Roma diz que veio a igreja de Jesus, mas Jesus vai dizer: fica em Jerusalém, até que do alto seja revestida. A igreja de Jesus não veio de Roma, ela veio de Jerusalém, e lá ela foi revestida de poder. Quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus sobre aqueles, e a Bíblia fala que no dia de Pentecostes, a Bíblia fala que no dia de Pentecostes desceu sobre eles um vento impetuoso e veemente, nos quais todos falaram em sua própria língua, e uns entendiam aos outros. Ou seja, a igreja na verdade ela iniciou lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Ela não começou em Roma. Em Roma veio as piores barbaridades, veio aqueles que crucificaram Jesus,
veio aquele que se oporam à doutrina de Cristo. Por isso Jesus fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados. Talvez as pessoas tenham dúvida: o que eu faço agora? Quando Paulo estava na prisão junto com Silas, a prisão se moveu e abriram as celas na meia-noite, quando eles estavam louvando a Deus. A Bíblia diz que o carcereiro, ele ficou preocupado e ele temia que ele fosse punido, e ele perguntou: e agora, o que eu faço? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Talvez aparenta que é só confessar Jesus com a boca e está tudo bem, é só falar eu acredito em Deus, está tudo certo. Crê, Jesus fala: se crê de todo o teu coração, a fim de confessar com a tua boca e crer no seu coração. Jesus está dizendo: confessar com a boca e praticar, guardar as palavras de Deus em seu coração, para não pecar contra Deus. É necessário, como diz o salmista: eu escondi tuas palavras na tábua do meu coração, para não pecar contra Deus. Ou seja, a palavra de Deus gravada no coração deve estar, para não adulterar, para não viver como mentiroso, não viver como idólatra, não viver como feiticeiro, para não se embebedar, para não viver como malicioso. As palavras de Deus devem estar escritas na tábua do coração. Por que as pessoas hoje, irmão, andam em tanta inimizade contra Deus? Pai matando filho, filho contra pai, amando mais o presente século, mais a herança, dinheiro, homem amando homem, mulher subindo na cama com outra mulher, como se fosse homem, cometendo imoralidade, cometendo depravação, sendo que a própria palavra de Deus reprova essas coisas. Sabe por quê? A Bíblia fala em Coríntios capítulo 4, versículo 4, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Por isso que eu me pratico essas coisas, é porque o Deus deste século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. É o diabo que faz isso, irmão, que coloca no coração. É Satanás que coloca esse desejo no coração, faz homem gostar de homem, mulher gostar de mulher, faz homem viver como adúltero, se afundar na pinga, se afundar na droga. É Satanás que faz isso. A Bíblia vai dizer que se nós andarmos na carne, nós não podemos agradar a Deus. Romanos capítulo 1 vai dizer assim: como eles não se importaram de ter conhecimento da verdade, assim Deus os entregou aos seus sentimentos imorais, homem com homem para cometer torpeza, mulher com mulher para cometer imoralidade, e assim receberem em seus corpos a recompensa do seu erro. Então Deus os entregou aos seus próprios erros. Ou seja, nós não podemos cometer a loucura de andar contrário à palavra de Deus, de andar segundo os nossos desejos. A Bíblia vai falar em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, por quê? Ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os gays, ficarão de fora os sodomitas, ficarão de fora os bêbados, ficarão de fora os escarnecedores, todos assassinos e todos que amam e cometem a mentira, sua parte será no lago de fogo e enxofre. Nós estamos vivendo a geração de escarnecedores, mas a Bíblia fala que aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus, pois segundo a carne a Bíblia diz que perecerão e serão lançados no inferno. Por isso, se hoje ouve a palavra de Deus, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegada a hora. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 9, que após a morte segue a juízo. Hebreus 9, 27, após a morte segue-se a juízo. Após a morte não vai ter missa de sétimo dia, Maria não vai passar na frente, não vai adiantar ir no enterro e pedir para Deus salvar, não vai adiantar fazer a missa de sétimo dia, levar um buquê de flores, um copo de água. Você estará no inferno por causa das suas malícias, por causa da sua idolatria, por causa da sua feitiçaria, da sua imoralidade, seus sentimentos imorais, homem com homem, cometendo torpeza. A Bíblia fala em Coríntios 13, nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. O diabo levanta contra a verdade para cair. O diabo ele já está derrotado, ele já está vencido. A Bíblia fala, filhinhos, o diabo já foi vencido, já está vencido Satanás. Creio na palavra de Deus, creio no Evangelho, não no que andam dizendo por aí. O que dizem sobre o Filho de Deus? Assim perguntou Jesus. Uns dizem que ele é profeta, outros dizem que ele é Elias, ele ressuscitou, outros dizem que ele é João Batista.
E o que tu dizes sobre mim, Pedro? Tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu disseste, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vos conceda a graça para permanecer firme na verdade, arraigado na palavra de Deus, firmado na rocha eterna, a qual é Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos aqueles que nessa cidade, nesse dia de hoje, ouviram de bom grado a sua palavra, porque Deus certamente fez uma grande obra neste lugar. Deus nos enviou, nos tirou de outra cidade, nos trouxe de Goiânia até aqui para trazer essa mensagem, e essa é a mensagem que Deus Ele tem. Essa é a verdadeira mensagem. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A loucura, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é loucura para aqueles que não crêem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Que essa paz esteja com aqueles que ouvem, essa paz esteja nessa cidade, que essa paz seja com aqueles que o Deus Todo-Poderoso assim concedeu essa oportunidade. Que o Senhor Deus seja glorificado, e essa palavra esteja escondida no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Tua palavra foi pregada, Senhor meu Deus, aqui foi anunciada a Sua palavra, que o Senhor Deus possa estar repreendendo todo escarnecimento, o Senhor Deus possa estar repreendendo todo principado, toda potestade, toda obra de Satanás, meu Deus, em nome de Jesus. Cidade de Anápolis em Tuas mãos, entrego todas essas pessoas em Tuas mãos, eu entrego todos em Tuas mãos, Senhor Deus, quantos passaram por esse lugar, todos quantos receberam a oração nesse dia de hoje, todos quantos vieram, Senhor Deus, para prestigiar a Sua palavra, todos quantos ofertaram o seu coração, todos quantos ofertaram ao Senhor Deus o seu coração, sua alma, o seu espírito, que o Senhor Deus possa receber, todos quantos pediram ao Senhor Deus misericórdia e se sujeitaram ao Senhor para receber perdão e para receber salvação, que o Senhor Deus possa estar nessa manhã salvando, o Senhor possa estar abrindo entendimento, o Senhor possa tirar toda a malícia do coração, o Senhor possa repreender todo espírito de imoralidade, todo espírito sodomita, todo espírito imoral, todo espírito afeminado, o Senhor possa estar repreendendo todo espírito de feitiçaria, todo espírito maligno sai retirado em nome de Jesus Cristo, todo espírito de escarnecimento em nome de Jesus seja repreendido. Assim entregue em Tuas mãos, ó Deus, essa cidade, entregue nas Suas mãos este lugar, que a paz seja convosco, que a paz que excede todo entendimento seja com todos aqueles que ouvem, em nome de Jesus, e amém.
Ali há bastante riqueza.
das idades, a Deus hei de ser. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado. Irmãos, Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, que a paz seja convosco. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um em nome de Jesus. É isso aí, irmãos. A palavra foi pregada, irmãos. Duas pessoas vieram para receber oração, outras pessoas vieram para questionar o que está sendo feito. Primeiro começou com o evangélico questionando antes de eu começar a pregação, antes de eu colocar para filmar. Questionando assim, sem saber o que ia acontecer, né? Mas de qualquer forma estava atrapalhando, se opondo. E aí veio pessoas para receber oração e tal. E agora por último uma jovem veio falar e questionar sobre a homossexualidade. Me perguntou por que eu acho que é pecado. Aí eu abri as escrituras, né? De forma mansa e humilde, foi exposto para ela a verdade, a palavra. Ela não aceitou, mas ouviu respeitosamente, não quis entender. Mas é isso aí, irmãos. O evangelho é a contramão da lógica, a verdade é o contrário da mentira, a justiça vai contra a injustiça, o certo vai contra o errado, e assim a gente vai. Aqui é uma cidade maravilhosa para pregar a palavra, irmãos. Eu sinto que Deus opera demais aqui, as pessoas recebem de bom grado a palavra, tem uns levantes, mas aqui as pessoas é mais receptivas ainda do que na cidade de Goiânia. Eu estou agora a 60 quilômetros da minha cidade onde eu moro, cidade de Goiânia. Deus me trouxe até aqui e foi feita uma obra maravilhosa, obra gloriosa. Fico feliz pelas pessoas que ouviram a palavra e é um privilégio para mim anunciar essa palavra. Amém. Fica na paz, igreja. Finalizar por aqui. Essa é a Praça Bom Jesus.